Bom dia, Sr. Presidente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite da parte da ATAM para participar nesta nova série de entrevistas a que chamamos Histórias de Vida do Poder Local. Esta é a primeira e esperamos que seja a primeira de muitas. Eduardo Vítor Rodrigues, 52 anos, creio que não me enganei, autarca de Vila Nova de Gaia, já há uma década. Além de ser autarca, também é uma pessoa de cá, da terra, um local. Onde é que nasceu? Como é que foi crescer em Gaia? Como é que foi nascer aqui no sítio agora, na autarquia onde preside? Antes de mais, parabéns pela iniciativa, porque eu acho que é mesmo muito importante ouvir o pouco que os autarcas vão dizer, porque é uma parte que provavelmente não podem dizer daquilo que é uma história de vida no poder local e que no meu caso tem a especificidade de ser no poder local de onde sou de facto originário, ou seja, um gaiense, que nasceu numa cidade que há 50 anos era muito diferente do que é hoje e que fez todo o seu percurso do ponto de vista, enfim, das sociabilidades, do trajeto escolar, de toda a trajetória até chegar à universidade, muito ligado ao seu próprio território, nas suas múltiplas funções, seja na escola ou nos tempos de lazer e de férias. Não cresceu numa casa onde a política fosse... Não, o meu pai não tinha muita relação com a política, a minha mãe nenhuma, tinha uma grande relação com o movimento associativo, quer na associação paroquial local, quer, enfim, no movimento associativo de base desportiva, sobretudo na área do ténis de mesa e do handball, e portanto eu passava uma parte dos meus sábados à noite a jogar ténis de mesa ou a jogar bilhar, enquanto o meu pai estava na reunião da direção, e depois esperava ansiosamente que chegasse o momento épico, que era por volta das 11 da noite, chegar o pão quente para fazer os pregos do sábado à noite. Bom, e aí era um momento mais de lazer. E foi muito nesse contexto associativo que as coisas aconteceram. Depois um trabalho mais localizado no tema da geminação de Oliveira do Douro com uma cidade francesa, La Réole. Eu era guia turístico na altura, trabalhava nas férias para pagar as propinas e enfim, tendo algum domínio de línguas, particularmente a língua francesa, convidaram-me para ir, participei. Bom, depois foi uma espécie de alguém a mandar e nós a obedecermos e, portanto, as coisas foram acontecendo não por planeamento, mas eu acho que mais por um conjunto de coincidências e de casualidades que foram acontecendo. Dizia que tinha jeito para as línguas, para falar francês. Isso era quando era estudante, ainda na escola, era bom aluno? Eu não sei se era um aluno bom no sentido, era pelo menos um aluno esforçado e que tinha boas notas. Tinha muito aquela abordagem do meu pai, que sempre foi uma abordagem muito pouco responsabilizante, no sentido de nada de pressões, nada de contrapartidas, até porque não havia contrapartidas possíveis, nada de chantagens, de se não passares vais trabalhar, nada disso, mas sempre uma responsabilização, dizendo o papel de cada um de nós é fazer a nossa vida um bocadinho melhor do que os pais tiveram e dar uma vida melhor aos filhos. O meu pai e os meus pais não têm propriamente legado patrimonial, financeiro, e ele dizia muitas vezes, o que eu tenho é basicamente para vocês aproveitarem, para mim e para a minha irmã, para vocês aproveitarem. Se aproveitarem, maravilha, se não aproveitarem, o problema é vosso. E como ele era um trabalhador, embora com alguma função de chefia, mas com um contacto muito forte com os operários numa empresa de Vila Nova de Gaia, a Sograp, ele tinha muito essa noção do papel da escola e da educação como fator de mobilidade social, o que de facto veio a acontecer, porque no contexto da família, o momento da minha licenciatura foi o momento da primeira licenciatura no grupo, digamos assim, da família semi-alargada que tínhamos e que ainda hoje temos. Isso é que quando era mais pequeno também sonhava ter uma profissão, mas não era propriamente ser presidente da Câmara, não é? Não, era ser presidente da cabine de um caminhão-tiro. Eu tinha uma grande afinidade com tudo quanto era motorização. Acho que ainda hoje, aliás, uma das minhas coleções mais catitas é mesmo de pequenos carrinhos, mas tinha de facto essa percepção, imaginava conhecer o mundo
e era uma profissão que me garantia, por um lado, um gosto que era conduzir, por outro lado, um gosto que era conhecer outras paragens. Tinha 2 pessoas na família que eram eles próprios motoristas de pesados internacionais e, portanto, eu imaginava-me conduzir um caminhão-tiro, que, aliás, não é tão dissonante assim da função de Presidente de Câmara, porque nós, às vezes, na autarquia, sentimos mesmo que estamos a guiar um caminhão-tiro. E outras vezes, que ainda é pior, sentimos que estamos a empurrar um caminhão-tiro e ele não sai do sítio, não é? E quando é que esse sonho se esbateu e acabou por seguir também o curso académico, não é? Como falava há pouco, que foi o primeiro também da sua família a conseguir esse feito. Sim, acabou por não se esbater, porque era daquelas coisas que a gente tem em miúdo e depois vai avançando, e eu sentia muito predisposto, sobretudo no secundário, para a área das ciências sociais. Não escondo que poderia estar neste momento a falar com um jurista, porque eu sentia muito vocacionado para essa área. No entanto, nós somos também o produto das nossas circunstâncias e, à época, o que acontecia é que não havia ensino público de Direito na Universidade do Porto. E, portanto, quer a opção do privado, quer a opção de Coimbra, eram opções possíveis porque tinha notas para o efeito, mas eram opções muito difíceis do ponto de vista das outras notas, do ponto de vista financeiro, porque eram 5 anos, era muito tempo e, enfim, não tínhamos os apoios que hoje existem e, portanto, isso tornou-se muito difícil. E eu, percebendo essa dinâmica, também a certa altura foquei-me noutros domínios e a Sociologia surgiu como a primeira opção. O que é que o agarrou na Sociologia particularmente? O conhecimento das pessoas, o conhecimento do mundo, não das pessoas individualmente, embora essas também seja uma questão que em muitos casos faz sentido perceber, nomeadamente pela inserção da pessoa num meio, aquilo que nós chamando as biografias ou as histórias de vida, mas sobretudo as pessoas no seu contexto. Eu brincava muitas vezes com os alunos dizendo que a especificidade de um sociólogo é estar a ver um jogo de futebol e muitas vezes não conseguir ver o golo, porque entretanto está entretido a ver os comportamentos das pessoas na bancada. Quando é que percebe que também há vida para lá também da docência e da Sociologia e salta também para este lado mais... Prioridades de vida. Quem não tem uma retaguarda de património familiar ou coisa que o valha, tem mesmo que tomar decisões. E a minha decisão passava por, independentemente dos inúmeros gostos que tinha, por concentrar-me em determinados objetivos. E isso para mim era muito claro. Eu só podia estar na política se tivesse um lugar de recuo. Porque quem não tem um lugar de recuo passa a um papel de servidão de projeto, de carreira, de uma certa politização da própria carreira profissional, da vida. Eu isso nunca quis. Falava só, recordando um bocadinho dos tempos de docência, eu sei, todos passamos por isso, todos os professores tinham uma fama ou eram conhecidos por alguma coisa. Porquê é que era conhecido na faculdade? Eu acho que as pessoas sabem, não é? Sim, eu acho que era conhecido por ser assim um bocadinho, talvez por ser um bocadinho rigoroso em todos os sentidos. Ficava exasperado quando os alunos entravam 20 minutos depois do início das aulas, como se nada tivesse a acontecer, mas acho que globalmente não era assim, não tinha uma má fama, tinha uma fama nos exames de ser um bocadinho defensivo, porque às vezes fazia a verificação, enfim, a presença na sala de aula, posicionando-me na ponta oposta da sala, e o que dificultava aqueles que vinham preparados para algum tipo de tropelias, dificultava que eles nunca me conseguiam ver. Portanto, fazia assim uns percursos. Às vezes os alunos perguntavam: "Você não está cansado de caminhar aqui na sala para trás e para a frente?" Pronto, mas acho que o contexto foi muito agradável.
Eu suspendi as funções na faculdade, não foi por nenhum cansaço, foi mesmo por este trajeto, porque eu era muito feliz, mais tranquilo até, com uma vida mais tranquila, lia muito mais do que leio hoje e dedicava-me mesmo às aulas. Quando é que surge também esse apelo e esse momento de decisão de se candidatar à presidência da autarquia? Tendo em conta, e se calhar mais importante até para este caso, pensar nas ramificações que uma decisão dessas tem e que eventualmente ganhar o cargo implica, não só para a sua própria vida, para a sua imagem pública, como para a da sua família, esposa, pais, filhos. Como é que tomou essa decisão, se é que a tomou coletivamente, sozinho? Como é que foi esse processo e como é que ele surge? Sabe que a certa altura eu não tive propriamente aquele fenómeno de estar em casa e alguém telefonar a fazer o convite. A certa altura você está de tal maneira embrulhado na dinâmica em curso que chega um momento em que já não pode recuar. A família não hesitou? Para dizer honestamente, a família teve pouca margem de decisão, porque a certa altura eu próprio tive pouca margem de decisão, porque a certa altura já era quase um imperativo e eu também tinha a sorte de ver a família mais ou menos a acompanhar o trabalho que eu ia fazendo e portanto a certa altura também tinha uma espécie de condescendência, pelo menos, para poder jantar a correr e sair para uma reunião partidária e ao fim de semana que podia ir para não sei onde ter mais umas visitas do partido e umas coisas com as freguesias. Pronto, eu acho que a certa altura já não havia nada a fazer. Uhum. Consegue lidar bem também com essa, no fundo, essa gestão do tempo, não é? Porque também, apesar de tudo, é um cargo muito absorvente e isso rouba-lhe inevitavelmente tempo da vida privada e da vida em família. Claro, sim, não há maneira, quer dizer, não vale a pena estar a dizer que consigo fazer equilíbrios, não vale a pena, quer dizer, se não tiver uma pessoa em casa que seja relativamente compreensiva para tudo isto, não há equilíbrio possível, porque não há equilíbrio possível quando você passa 4 de 5 noites da semana em iniciativas e chega ao momento que deveria ser um momento de alguma tranquilidade, a sexta-noite, o fim de semana, e é o momento em que a agenda é mais pressionada. Já não há maneira, ou se compreende isto, ou não há relação que resista, não vale a pena estarmos e não há mecanismos de compensação. E eu vivi duas realidades, uma de uma forma mais recente, a outra, apesar de tudo, quando os filhos nascem, não é? Aquela ideia do acompanhamento, de chegar ao momento em que alguém lhe diz é sempre a mãe que me leva à piscina, e você sente que na verdade tem um problema para resolver consigo próprio, que está hipermotivado e empenhado a resolver os problemas dos outros e não consegue resolver sequer os seus. Portanto, esse é um problema que é inultrapassável. Não vale a pena dizer que há equilíbrios, não há nada de equilíbrios, é impossível fazer equilíbrios. Há sempre momentos piores também e sobretudo na vida de autarcas e políticos, na sua generalidade, em que enfrentam naturalmente questões de imagem pública, todo tipo de problemas que depois vocês transportam também para a esfera pessoal. Como é que se lida também com isso, com essa exposição, com essas fases negativas e fases más que existem, não é? Que são inevitáveis? Eu devo dizer que no meu caso concreto eu lido com uma grande vantagem, é poder olhar ao espelho e ter muita tranquilidade e ter a consciência muito serena e tranquila. Neste processo nunca tivemos facilidades. Eu comecei o mandato em 2013 com uma situação catastrófica na Câmara Municipal do ponto de vista financeiro e com a necessidade de extinguir uma empresa municipal com tudo o que isso implica para os funcionários, para tudo isso. E eu entendi no meu segundo ano de mandato, entendi que uma das medidas que tinha que tomar, e era o segundo ano, portanto não havia nenhuma lógica eleitoralista,
era de facto dar um sinal de apoio, baixando o IMI e mostrando que era possível ao mesmo tempo ter contenção nas contas, mas também repercutir essa contenção na melhoria da vida das pessoas. Durante 16 anos, o ciclo autárquico anterior sempre teve o IMI no máximo. E foi absolutamente estonteante quando, um ano e pouco depois, me vejo envolvido num processo de perda de mandato por proposta da IGF junto do Ministério Público, porque ao baixar o IMI, dizia a IGF, tinha prejudicado a recuperação da Câmara Municipal, quando nem sequer estávamos obrigados a manter o IMI no máximo. Foram 5 anos de desgaste e, como hoje em dia, felizmente não havendo pena de morte, aquilo que aparece sempre é perda de mandato. Só em 2019 é que me vi de alguma forma livre dessa coisa, tendo ganho na relação, tendo ganho no administrativo, tendo ganho depois no Supremo, mas sempre com esta insistência quase, enfim, injustificada de procurar, de penalizar por uma ação que nem sequer tinha sido em benefício próprio, nada disso. E mais recentemente, uma coisa absolutamente estonteante, que é uma utilização pessoal de um pequeno veículo, um pequeno Zoé, alegadamente para servir a família, como se um município como Gaia, se quisesse servir a família do Presidente, o serviço com um Zoé, uma denúncia anónima, que é aquilo que neste momento hoje se tornou o principal documento de Estado, é uma denúncia anónima que dá imediatamente lugar a inquérito, o denunciador ou denunciante, passado uns dias está a dar conta disso à imprensa, a imprensa confirma isso no Ministério Público, o Ministério Público diz que abriu um inquérito, e seja culpado ou não seja, já foi. Bom, e depois está neste momento instalado um clima em que, se é contrapolítico, de certeza que há alguma coisa. Pronto, e é um processo que estou a viver tranquilamente, sabendo que as instituições têm que funcionar e com esta vantagem de lá fora se perceber o que está a acontecer. Quer dizer, os cidadãos não são estúpidos, as pessoas percebem quando um tipo está a roubar. Quer dizer, você não pode ser lançado a uma chama de uma perda de mandato porque baixou o IMI ou porque uma carta anónima diz que andou de carro não sei para onde. E em muitos casos temos mesmo que clarificar a legislação. E aqui vem dos próprios técnicos, que a TAM representa, já agora, porque em muitos casos são também os técnicos que têm estes, entre aspas, benefícios, que podem levar o carro de serviço e levam o carro de serviço e vão do emprego da Câmara Municipal para casa e pelo caminho passam pela escola. E eu pergunto, e o que é que faz? Não leva o miúdo? Vai deixar o carro a casa, buscar o seu pessoal, vem buscar o miúdo para depois... Quer dizer, há aqui uma série de coisas que é preciso resolver. Agora, há uma coisa que eu sei, até hoje, em 10 anos, nunca tive, além de nunca ter tido nenhuma acusação que fosse levada até às últimas consequências, porque todos os processos foram ganhos, felizmente, porque depois, à medida que nós subimos, percebemos que há razoabilidade nisto tudo, mas sobretudo há uma coisa que eu nunca tive, foi nenhuma acusação de fraude, de roubo, Agora, um autarca neste momento, das duas uma, ou é irresponsável porque se mete na vida autárquica e depois tem que se queixar, ou então mete-se na vida autárquica e tem que assumir as consequências, e hoje as consequências é, você não faz um favor a um amigo, ou a um dito amigo, ou a um camarada, não lhe arranja um emprego, tem uma carta anónima a dizer que recebeu um relógio, ou a dizer uma coisa qualquer, e de repente isso transforma-se num facto. Recorda-se de algum momento mais desafiante, ou do qual tem eventualmente, se calhar olhando para trás, se calhar faria isto de outra forma, algo que o tenha marcado? Pela positiva e pela negativa há muitas marcas, não é? O Hospital de Gaia, a revolução infraestrutural, e não só que o hospital tem tido. Eu não me esqueço que foi lá que o meu pai morreu, fruto de uma sepsis. Foi lá para uma pequena intervenção, a um frúnculo, e passado 24 horas estava ligado às máquinas com uma sepsis, e passado 48 horas tinha morrido. E toda a gente dizia que as infecções hospitalares eram o produto do miserável hospital que nós tínhamos.
E nesse sentido, quer dizer, olho hoje para o hospital e vejo um hospital maravilhoso em que o município se tem envolvido e que é uma menina dos olhos de todos nós. E saltando aqui para algo que também já tinha tocado, que era a sua coleção de carros em miniatura e que tinha outros hobbies também, apesar do curto tempo que lhe tem dado o cargo, Sim. que são os presépios também, não é? Sim, que eu não posso dizer que seja um problema de tempo para mim, porque aquilo está um bocado desorganizado e, portanto, não me leva muito tempo, mas eu tinha de facto desde miúdo, e eu gostava de brincar, mas ao contrário do que eu vejo agora em minha casa, com o miúdo que lá tenho, ele brinca e há uma parte de destruição associada à brincadeira. Quer dizer, de repente o carro sai a roda fora, ou as pilhas saltam, e eu brincava, mas tinha aquela coisa talvez um bocadinho difícil de explicar, ou só explicava lá à luz da psiquiatria, que era ter um cuidado enorme com os brinquedos, porque aquilo era meu, era aqueles que eu tinha, não podia estragar, mas brincava e usava. E isso fez com que a certa altura tivesse muitos carrinhos, tivesse muitos brinquedos e sobretudo as miniaturas, que fez com que eu começasse a ser ali um fiel colecionador, entre aspas, aglutinador de tudo que vinha à rede. E depois ia comprando, as pessoas sabiam e iam-me oferecendo, e aconteceu mesmo com os presépios. Também comecei de uma forma muito, muito básica a colecionar presépios, por aquilo que para mim significavam. É religioso? Sim, tenho fé. Tenho fé. Há quem diga que é o dom da fé. Eu, pelo menos, tenho as minhas crenças que exercito numa sempre disputa entre a razão e a fé, que é uma disputa que às vezes é completamente injustificada e, portanto, cada coisa no seu sítio. Eu consigo ter essa dimensão. Tornei-me um colecionador também de presépios, alguns deles muito desorganizados lá por casa, outros a valerem-me umas reprimendas lá por casa porque depois ficam espalhados em todo lado, mas são os dois hobbies que eu tenho, que na verdade não são hobbies nenhuns, porque eu não tenho tempo para fazer nada com aquilo, a não ser complementar as caixas umas atrás das outras, enchê-las e depois um dia destes... Tem ideia de quantos é que tem já? E de presépios, e de ter aí uns 400, 300 e muitos, 400 de vários sítios do mundo, mesmo de sítios onde a religião católica não é prevalecente, de miniaturas. Devo dizer que aí de miniaturas de automóveis, devo dizer que aí tenho sido espoliado, porque tinha muitos. Mas de facto tem lá um miúdo que quando peguem alguma coisa deixam rastro de destruição e já perdi alguns que tinha aliás muito gosto em manter. Falávamos também há pouco em ciclos da Junta, da Câmara, também está a terminar, não é? Sim. E há de terminar como terminam todos. Falava há pouco que gostava de fazer planos. Já tem algum plano para o que espera? A verdade é que não tenho muita propensão para fazer planos e ainda há dias dizia, estão a ver, quem andou aí a fazer planos para um governo que ia acabar em 2025 e que ia para aqui, que ia para acolá, de repente já não vai para lado nenhum e tudo muda. O meu plano é terminar o mandato em Vila Nova de Gaia, tranquilamente, não estou a fazer nenhum plano que não seja trabalhar no dia-a-dia, aliás... Acho que ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, que a gente chega ao último mandato e começa a decrescer a intensidade e a disponibilidade, é exatamente o contrário. Eu acho que nunca trabalhei tanto como agora, até fruto da acumulação de áreas de governação autárquica que não eram minhas, que estavam com o vice-presidente, por isso, mas não sei, com a tranquilidade de quem acredita que alguém fará planos por mim. E tem sempre a coleção dos presépios para terminar? Tenho sempre a coleção para organizar. A única coisa que eu faço é pôr uns post-its, umas etiquetas com as origens, porque já tenho uma série de gente que vai a um sítio qualquer, vai ao estrangeiro, e a coisa que faz é trazer um presépio e, portanto, eu começo a ter muitos presépios oferecidos, sempre numa base de oferta sem contrapartida, que hoje é preciso ter muito essa cautela, e depois é muito interessante que às vezes
num centro social paroquial, numa IPSS, num lar de idosos, no jantar de Natal ou no Magusto. Se eu vou lá, tenho lá um presépio desenhado ou um presépio feito pelos idosos, e a minha coleção também tem esse lado que se intensificou enquanto Presidente de Câmara, é ter coisas que não são valiosas do ponto de vista financeiro, mas que cada uma delas representa um momento deste trajeto e da minha própria vida, não é? Então fica a dica para quem quiser oferecer alguma coisa no Natal. Desde que seja simples, não pode ser em ouro nem em diamantes. Claro. Sr. Presidente, mais uma vez, obrigadíssimo por ter estado aqui nesta primeira entrevista das Histórias de Vida do Poder Local Latam, e felicidades. Obrigado. Obrigado. Igualmente.